Ó, não começamos aqui ainda, mas o primeiro podcast RPR, tô aqui com o Emerson. Matheus está terminando de organizar aqui as coisas e já vai começar. Bom, começamos aqui o primeiro podcast RPR. Honestamente, eu nunca fiz isso. E aí, se tiver alguns erros aí no meio do caminho, ignorem. Antes de qualquer coisa, o objetivo desse podcast nosso é divulgar também os nossos clientes, mas bater um papo um pouco diferente do que a gente costuma ver nos podcasts que a gente está acostumado e trazer não só o lado empresarial dos nossos clientes, mas o lado pessoal também. E, enfim, começamos aí com o pé direito, Emerson Peronte. A gente vai fazer sempre no ambiente do cliente, então a gente poderia fazer numa outra sala, num ambiente parecido com um podcast, mas a ideia é fazer no ambiente do cliente. Então a gente está aqui na loja, tá tudo acontecendo, então se em algum momento o Emerson precisar levantar, vai levantar. Se vier alguém perguntar alguma coisa para ele, ele vai responder no meio da conversa nossa. Se tiver gente atrás, igual eu tô vendo aqui de rabo de zóio, vai continuar tendo gente. E a gente vai conversando até a hora que a gente tiver que parar. Mundo real. Mundo real, essa é a ideia. Então, Emerson, obrigado. Eu falo que já ultrapassou a linha do mentor. Sempre que eu tenho algumas dúvidas, virou mais do que cliente, já virou amigo. E a gente conversa muito sobre dezenas de assuntos. E aí ninguém melhor para startar. Não sei se vai ser o primeiro que a gente vai postar. Possivelmente sim, mas é o primeiro que a gente está gravando. Então, obrigado. Tanto pelo podcast, quanto por todas as mentorias, dicas e... enfim. Não, eu agradeço também. É um privilégio, né, poder desbravar junto. Para mim também é um ambiente novo, mas como você já me conhece, eu também gosto do desafio e do improviso. Então, com certeza vai sair coisa boa aqui do caldo. Vamos embora. Então, para começar, a primeira pergunta, uma pergunta importante, uma pergunta séria. O Palmeiras tem Mundial ou não tem? Cara, eu quero... Eu primeiro não sou palmeirense, né? Você é palmeirense? Não. Mas eu prefiro evitar polêmica, né? Porque isso é um assunto que acho que já criou uma história, né? Já faz parte da mística do futebol. Então, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E também deixar claro que não combinamos as perguntas aqui. Nada. Né? Nada foi combinado. A gente quis fazer de uma forma também... O Rafa quis fazer de uma forma improvisada, também sabendo do meu estilo, que funciona bem também no improviso. Então... deixamos rolar, vamos ver o que vai. Não, e é freestyle mesmo. Que quando a gente grava aqui, e aí vocês podem ir lá na página da Peronte, ver aí todos os making-offs, ver as gravações que a gente faz, 90% sem roteiro, se não for mais. A gente às vezes traz um texto guia, mas a gente vai muito desenrolando, e aí às vezes o Emerson até xinga a gente, pô, desgraçado. No bom sentido. No bom sentido. Mas a coisa flui muito, então acho que o papo vai fluir. Então se abstém da resposta. Ok. Tá bom. Bom, conta aí um pouco quem é Emerson, da onde veio, como que começou, isso tudo que a gente tá vendo. Eu comecei a trabalhar muito cedo e com 13 anos eu já trabalhava, não por uma necessidade financeira da família, nada, era uma necessidade minha mesmo, de já querer ter a minha independência, ter o meu dinheiro e fazer o que eu quisesse com ele. Então eu comecei a trabalhar meio período numa loja de material elétrico, que era de um tio meu, e a gente fazia instalação elétrica, aquela história de, naquela época que podia, né, trabalhar, e ia de bicicleta, trabalhava e ganhava lá, sei lá, R$50 por semana, que já era um negócio, eu com 13 anos. E eu sempre fui muito adepto ao esporte, fazia atividades, e eu fazia academia de manhã. E numa dessas que eu estava na academia, eu fiquei sabendo que estava tendo uma vaga num banco. E
do jeito que eu tava na academia, eu sempre fui de acordar cedo, assim, era tipo 7 e pouco da manhã. Eu fui no banco, tinha um guarda lá só, e o guarda falou, olha, eu tô sabendo que estão contratando aí, vem aí que tem uns meninos para começar. E eu fui, isso com 14 anos, 13, 14 anos, e eu cheguei, me candidatei e já tinha que fazer uma entrevista, fiz a entrevista e na sequência tinha uma redação. E aí todos os meninos lá, naquela época, fiz a redação, fiz um psicotécnico, entrei no banco. Era o Banco Real na época, e 14 anos, né? E muito legal, porque aí já era registrado, aí tinha um salário até que legal. E foi muito interessante na época, porque o banco também me deu a oportunidade de estudar dentro do banco. Então eu falo que eu fiz uma faculdade dentro do banco, que foi a ideia do banco de formar gerentes com 18 anos. Então o meu perfil dentro do que eles analisavam era apto, então eram 4 pessoas de São Carlos, 4 pessoas de Araraquara, e a gente se encontrava e estudava sobre banco, tinha um mentor, um psicólogo, e aí a gente colocava na prática na agência. E aí eu, tava feliz da vida, eu já quis ser independente desde cedo, e a ideia do banco era formar gerentes com 18 anos e cuidar de uma agência, porque naquela época ser gerente era ser administrador da agência. Hoje gerente tem muito cunho comercial, é gerente porque ele abre conta, ele cuida de conta, naquela época não era isso. O gerente também podia fazer isso, mas ele cuidava da agência. Então eu fui moldado para ser um administrador de uma agência, que era um gerente. E você só conseguia isso na carreira. Então com 40 e poucos anos você ia crescendo dentro do banco, e o banco queria fazer uma experiência com jovens. E aos 17 anos eu estava bem no banco, feliz, com uma perspectiva de mudar de cidade e ficar sozinho. E aí aconteceu uma situação, assim, né? Eu acho que na vida a gente tem algumas situações que se apresentam, que naquele momento elas são desconfortáveis, ou elas podem ser talvez mal vistas, ou a gente fala, por que está acontecendo isso comigo, né? Mas aconteceu de um gerente de uma outra agência, de um outro estado, ser transferido aqui para São Carlos e vir cuidar da agência. E aí ele veio de mau humor, assim, ele veio contrariado, meio que forçado pelo banco. E começou a pegar muito no meu pé. Então você imagina um menino de 17 anos, com sonho de mudar de cidade e tá estudando e se preparando para fazer isso, abrir mão desse sonho. Imagina a força que isso veio desse gerente, pegar no pé, a ponto de eu começar a abrir mão dessa ideia. E nesse momento meu pai tinha alugado um salão pequeno na avenida, o cara na época era da família dos Prósperos, lá do Agenor Próspero, eles tinham conhecimento em peças de caminhão, então eles trabalhavam com peças de caminhão e tinha um pouco de correio, um pouco de mangueira. Só que ele queria ampliar o negócio dele para lataria de caminhão, coisas maiores, e o salão do meu pai era bem pequeno, tinha 3x4, eram 12 metros quadrados. E ele falou pro meu pai, você não quer ficar você com essa parte de correio e de mangueira, que eu vou levar minhas peças e minha ideia de ampliação para um salão maior, mas eu não quero correr e mangueira mais. Então, você não quer ficar? Meu pai falou, eu não quero, eu tenho um filho que está no banco, se ele quiser, eu não quero. E foi nesse momento que eu estava com esse gerente pegando no meu pé lá, me espremendo, a ponto, assim, eu me lembro de a hora que chegava a hora de ir para o banco, né, diariamente eu ia para o banco, chegava na hora de ir pro banco, me dava dor de estômago. Então, assim, eu tô falando isso porque às vezes a gente tá passando por situações dessa na vida que é a hora de revisar mesmo algumas coisas, né? Então, essa força contrária, quando a coisa não tá fluindo, né? Por mais que a gente tenha um sonho e muitas vezes a gente é destemido, tem a qualidade de ser arrojado, destemido e não abre mão então da ideia, já que eu sou destemido eu vou ficar até o fim. Então começa a pegar no físico, começa a pegar, né, você começa a ficar mal, né? E aí foi nesse momento que eu falei, tá bom, deixa eu ver isso aqui. Meu pai falou, parece que é bom, todo dia vende alguma coisa. E aí eu, com 17 anos, fui falar com o gerente do banco, porque eu tinha esse compromisso, né, que o banco estava investindo em mim.
E ele me deu uma lição assim que eu levo até hoje nos negócios, que falou, Emerson, eu e você somos um número, que eu sou um gerente, muito tempo de casa, você está começando agora, mas nós somos um número. E isso pode simplesmente ser cortado a qualquer momento, o banco pode mudar, pode fechar, então pode ir embora, vai tranquilo, eu te libero, vai seguir seu sonho, vai na sua história, e sem culpa que você ficou aqui. E aí eu saí Mas do esse banco. mesmo gerente que pegava no seu pé foi Não. isso? Aí, quem pegava no meu pé era um gerente administrativo, que eu cuidava, eu estava na parte administrativa. Esse que me deu essa lição era o gerente geral, que era o administrador da agência. Assim. Entendi. E foi bem legal porque eu saí, fui para a loja assim, sem saber o que era uma correia, uma mangueira, em 1990 isso. Então não tinha nem internet. Então a gente vivia de catálogo, ler catálogo, aprendia muito com o cliente, mas a parte comercial eu estava desenvolvendo. Né? Eu já tinha ela como uma forma natural minha. Mas a parte administrativa eu já conhecia por causa do banco. O banco me ensinou a parte de administração, cobrança, boleto, compensação. Então muita experiência administrativa eu trouxe desse período do banco. Sim. Foi precoce, foi dos 14 aos 17, mas foi uma faculdade, realmente foi uma faculdade que eu fiz. E aí a loja começou aprendendo com os clientes e na época foi muito interessante porque a deficiência que tinha na cidade era de bom atendimento. Tinham lojas na cidade na época que eram mais tradicionais, tinham muito mais produtos, a área é muito maior, essa loja era muito pequena. Mas o atendimento que eles davam era bem ruim, até por causa dessa época mais antiga, que era de um estilo diferente de atendimento. Sim. E eu vim com um atendimento mais olho no olho, um atendimento mais preocupado com o cliente mesmo. Isso foi cativando, aos poucos foi cativando. E a loja deu certo porque eu tinha 17 anos, eu não tinha despesa nenhuma, então tudo que entrava ali voltava ali mesmo, né? Meu pai nunca investiu um capital, não tinha isso para investir, então ela foi dando certo porque ela mesma foi girando, foi sustentando e se retroalimentando, né? Então assim que começou a história. Show de bola, show de bola. Quando você estava falando sobre esse gerente, né, me veio uma história. Eu comecei, minha primeira carteira assinada foi numa loja de roupa, e aí eu não me esqueço, assim, é uma coisa meio nada a ver, assim, mas na época me fez repensar e pensar sobre quem eu queria ser como gestor. Era dia 15 de dezembro, tava naquele fervo de Natal e vendendo muito, no centro aqui de São Carlos. Nesse dia específico, eu já tava com 18, eu tinha feito 18 dia 14 de dezembro. E aí eu queria fazer tatuagem. E eu marquei pro dia 15 de dezembro, que meus pais não deixavam. Então no dia 15 de dezembro eu falei, agora eu vou tatuar. No dia 15 eu cheguei pro gerente dessa loja e falei, hoje eu precisava que você me liberasse 15 minutos antes, porque eu vou fazer uma tatuagem e tal, tem um compromisso, tal. Beleza, não, tá tudo certo. Só me avisa aqui a hora que você estiver saindo, a gente vai lá, assina o livro lá e tal. Quando era 20 para aquela tal hora que eu não lembro qual era, eu cheguei e falei, tô já pegando minhas coisas, tal, a gente tinha combinado. Ele falou assim, não vou te liberar hoje não. Eu falei, pô, mas a gente tinha combinado. Ele falou, mas não vai dar porque precisa organizar aqui a loja tal, e eu vou precisar de você. Eu falei, mas tá marcado faz 6 meses essa tatuagem. Ele, infelizmente, não consigo. 15 minutos. Eu falei, tá bom. Eu espumava de raiva e não fiz a tatuagem. Tive que remarcar. E aí, acho que da mesma forma que esse gerente que pegou no teu pé, que na época a gente fica puto, e esse eu também fiquei muito puto. E não entende por quê. E a gente não entende o porquê. Hoje me faz ser muito mais maleável para tomar as decisões com o meu pessoal. Tipo, posso? Pode. Mas mesmo que às vezes não pode. Eu tento dar um outro jeito, eu tento me virar de algum outro jeito para poder, porque eu sei o quão ruim foi aquele dia. Então eu imagino que, e aí eu conhecendo o Emerson que eu conheço, e aí vocês estão já sacando um pouco desse lado mais humano de um empresário de muito sucesso, essa percepção sobre pessoas, né? De como lidar com as pessoas, de como tratar as pessoas. E aí a questão do atendimento ao cliente também reflete no time, reflete na equipe. E aí a gente tira lições, né? De coisas ruins a gente consegue... Mas você estava contando aí, Rafa, e eu lembrei
Cara, eu lembro quando nasceu, ou quando eu percebi o meu instinto de querer atender bem as pessoas. Meu pai tinha uma loja no centro de calça jeans, e no fim do ano, centro, loja aberta até de noite, a gente ficava lá juntos, assim, e a loja estava cheia de gente, assim, a loja era pequena, mas estava cheia de gente, e eu tinha 8 anos, eu me sentia agoniado de ver as pessoas sem ser atendidas, e eu já tinha percepção, sem naquela época ter essa consciência, de quando a pessoa está querendo comprar e quando ela não está querendo, quando ela está só olhando. Mas isso veio de você, nasceu. Então, aí o que eu fiz? Eu estava sentado num cantinho ali, imagina 8 anos, pequeno, né, assim, pequeno de estatura também, mas eu levantei e eu lembro que fui atender um senhor, e eu olhei para cima, assim, para atender ele, né, aí eu falei assim, o senhor está precisando de ajuda? Ele olhou para mim e simplesmente me ignorou. Não, sim, eu lembro da ignorância assim, de ser ignorado. E eu me senti impotente. Mas por outro lado, foi tão legal isso, porque é da personalidade, né? Porque hoje eu identifico isso. Quando eu tenho alguma situação onde eu não consigo, não tenho sucesso, não ficou da forma que precisava, eu tenho uma autocrítica que me faz fazer uma análise, onde eu errei, entendeu? E eu tento ir de novo, que eu falo que é a persistência, né? Depois a gente fala mais sobre a persistência e a insistência, mas que era a minha persistência. E eu lembro que me deu uma raiva, assim, de ter sido ignorado, entendeu? E eu tinha capacidade de ajudar de alguma forma. E isso me acendeu nesse momento uma chama que precisava ser satisfeita, precisava ser alimentada, entendeu? Que eu acho que é isso que quando eu aos 17 consegui ir para a loja, consegui pôr em prática de uma forma efetiva, onde o atendimento para mim era o diferencial, e eu percebi que até hoje não é você ter a mercadoria, não é você ter o produto, e nem é você ter o melhor preço, não é isso só que faz a diferença, porque produto hoje entra na internet, você encontra tudo que eu tenho na loja tem na internet, né? Mas eu percebi que a qualidade do atendimento, a qualidade que você trata as pessoas, colaboradores, fornecedores, clientes, a sociedade, é isso que faz a diferença do negócio hoje, porque produto todo mundo vende, naquela época era escasso. Então a pessoa podia ser mais rude no atendimento, podia ser mais áspera, porque a pessoa não tinha, o cliente não tinha onde comprar, ele tinha que voltar, ajoelhar no milho, né? Então os comerciantes naquela época eram mais rígidos, assim. Hoje não, né? Hoje, então me favoreceu esse meu estilo dentro do negócio, porque o mercado mudou também, né? Então hoje precisa desse atendimento. Mas eu lembro, inclusive eu passei esses dias em frente com a minha filha e lembrei dessa história. Você falou agora, eu lembrei, nesse fim de semana eu peguei essa história e falei, nossa, meu primeiro cliente que eu atendi, eu tinha 8 anos e eu fui ignorado. Isso me acendeu um negócio, falei, como assim? O que eu posso fazer para melhorar nesse negócio aqui, entendeu? Mas de onde que você acha que veio? Acho que é meu. Nasceu. É igual, sei lá, pensar num jogador de futebol que tem o talento para jogar bola, entendeu? Não dá para explicar, porque com aquela idade eu não tinha onde eu aprendi isso. Então acho que é da personalidade, é do estilo mesmo. Querer. Acho que foi isso. Mas eu olhando para trás, eu lembro quando o primeiro impacto de não ter conseguido atender, vai. Sim. Bom, já que você falou que a tua universidade foi ali dos 14 aos 17, e aí depois já começar a empreender e a coisa já acontecer, vou entrar num assunto tanto quanto polêmico. Faculdade. Sim. As pessoas... Hoje há um embate muito grande sobre faculdade, sobre fazer ou não faculdade, sobre o estilo de formação da faculdade, mas eu queria ouvir de você. Ok. Bom, eu não tenho curso superior, eu não fiz uma faculdade, e eu peguei um caminho de fazer cursos técnicos. Mas, na verdade, eu tentei fazer faculdade. E na época tinha faculdade de administração, né, essas pagas, e eu fui fazer porque era meio que
seguir o protocolo. Sim. E não era por uma necessidade minha de conhecimento, eu acho que foi para seguir protocolo mesmo. Mas aí, além de ser cara, naquela época para mim era muito caro, era muito bagunçado. E quando a coisa não tem essa conexão, que não tem um objetivo, assim, eu não consigo sustentar. Aí eu me via, pra você ter uma ideia, eu fiz 3 meses da faculdade. E tinha dias, assim, eu lembro de uma cena, assim, que tinha ninguém na classe, assim, tinha tipo 10 pessoas de uma classe de 50, e todo mundo tinha o número de todo mundo e ficava respondendo a chamada. Nossa. Aí o professor fingia que não via, a escola recebia mensalidade e fingia que não via, os alunos fingiam que estava todo mundo lá, e ninguém fazia nada. Eu falei, cara, eu não vou ficar nisso. Aí foi quando eu saí da faculdade e entrei em cursos que até hoje eu gosto de fazer, hoje pela rede social, pela internet, é mais fácil ainda, mas naquela época era curso técnico. Aí eu fui fazer, naquela época eu tinha necessidade de um conhecimento mais contábil. Aí eu fui fazer um curso técnico de contabilidade no Senac. Aí fui fazer, aí eu percebi que esse curso era de menos pessoas, mais focado e exatamente no conteúdo. Naquela época não tinha internet, então não tinha como pegar no YouTube, comprar um curso EAD, né? Então era bem direcionado. E aquele físico, era igual fazer datilografia. Eu fiz datilografia lá, fazer datilografia, aprender. Era o que tinha na época, né? E aí eu fui fazer um curso técnico de contabilidade que me ajudou muito nesse conceito contábil que a gente usa muito na empresa até hoje. Mas aí eu peguei essa veia de procurar o conteúdo que eu precisava. Até hoje eu faço isso. Nós estamos estudando assuntos novos. Eu desbravo o assunto que eu estou precisando no momento. Sim. Agora, eu não sei te dizer se é bom ou ruim fazer. Eu acho que é bom, depende do que você quer na vida. Se eu voltasse atrás, talvez eu faria faculdade. Talvez para não ter que ficar justificando o porquê eu não tenho, talvez eu faria. Para justificar. Para justificar, não por necessidade, porque a minha necessidade toda é suprida pelo conhecimento que eu vou buscar. E se eu tivesse feito uma faculdade também nos anos 90, provavelmente ela estaria ultrapassada, o conteúdo. Então, a questão do conteúdo, eu acho que vem muito de encontro com o que você está trabalhando e a sua constante, o seu constante aperfeiçoamento. Então, não é porque eu fiz ou não fiz uma faculdade que eu paro de estudar. Eu continuo estudando até hoje. Nunca parei de estudar. Eu só não tenho uma faculdade porque eu não encontrei um lugar que eu achei que valeria a pena. Sim. Mas, tendo ou não, inclusive quem fez, né, quem está fazendo, eu acho que o constante aperfeiçoamento faz parte do jogo. Sim. Porque muito se fala sobre fazer ou não faculdade, né? Sim. Acho que depende muito, por exemplo, se for fazer medicina, sim, vai ter que não vai sair abrindo o corpo, tentando adivinhar e vamos tentar na raça. Mas dependendo do nicho, sim, acho que é possível. Talvez com uma faculdade você encurta um caminho ou não. Ou às vezes estica um caminho que você já poderia estar muito mais adiantado e aí você está lá nos 4 anos ali... Esperando. Então, eu acho que a dificuldade de hoje é que as pessoas acreditam que assim que elas terminarem a faculdade, elas vão estar aptas ao mercado de trabalho. Sim. Sem experiência. E eu acho que não é por aí. Eu acho que se você está no mercado de trabalho e vai fazer uma faculdade para aprimorar aquilo que você, ou para documentar aquilo que você já executa, eu acho que é super válido. Agora, 4 anos de faculdade para depois você experimentar o mercado de trabalho para ver se é isso que você gosta ou não, eu acho que é muito arriscado, assim. Mudou o modelo hoje, né? Antigamente não era assim, mas hoje eu vejo as pessoas se intitulando com diploma como profissionais, mas nunca nem trabalharam na área. Sim. Então você, se fosse para dar um conselho para quem está pensando em fazer uma faculdade, entra no mercado antes de qualquer coisa, que seja com uma vaga de estágio ou que seja sem receber, só para estar ali, passar um mês, deixa eu ver como é que é a dinâmica dessa coisa aqui. Para ir eu estava discutindo com as minhas filhas sobre esse tema. Eu acho que quando você tem um exemplo dentro de casa, é mais fácil de você tomar decisão. Então você já sabe meio como seu pai faz, como sua mãe faz. Então você quer fazer aquilo se espelhando no que eles fazem. Então talvez é mais fácil de você escolher uma faculdade
e depois se formar, executar aquilo, porque você já tem um exemplo. Eu acho que a grande dificuldade é quando você não tem esse exemplo. Então, como que você consegue experimentar? Sim. Às vezes é até difícil experimentar ou ter uma referência, e muitas vezes hoje é inclinado a fazer uma faculdade para poder ganhar mais, ou porque é uma faculdade que dá mais dinheiro, ou que dá mais status, ou que assim eu subo na empresa. Não é por uma questão de satisfazer uma necessidade sua, é talvez uma coisa que está fora também, né? Uhum. Você está buscando uma coisa que está fora, não que está dentro. Sim. Então, inclinando um pouco aí pro propósito, né? Acho que essa é a questão das pessoas, né? Descobrir os talentos que elas têm, né? Sim. E aí você se desenvolver dentro dos talentos, que seja dentro de uma faculdade, dentro de um curso, Sim. dentro de um retiro, dentro de um fim de semana estudando sobre o assunto, que seja o que for, mas qual é a sua predisposição? Muitos começam a fazer faculdade e no primeiro ano, nos primeiros meses, desistem. Sim. E mudam para outra área, ou se formam numa área e executam em outra. Uhum. Se você gosta de estudar, ou se sua área precisa de estudar, se prepare que você não vai parar nunca. Mas aí eu acho que fica gostoso, né? Fica. Eu sou um exemplo de que nunca gostei de estudar, de colégio mesmo, até o terceiro colegial eu era péssimo aluno e hoje eu amo estudar. Mas os assuntos que me interessam, Sim. Exato. a coisa fica muito mais fácil. Nem parece estudo, parece um entretenimento. Quando você começa a ouvir um vídeo que fala sobre aquele assunto, texto que você está lendo ali sobre aquele assunto, não parece que é um estudo. Eu até tenho essa dificuldade. Você está estudando ultimamente? Eu falo não, mas eu tô. Porque eu leio todos os dias, né? Esse aprimoramento que não parece estudo, de tão gostoso que é. E com as questões tecnológicas hoje, tudo muda muito rápido, né? Eu nasci num mundo que se a internet não tivesse acontecido, né? Eu poderia fazer exatamente como meu avô fez, como meu bisavô fez, como meu pai fez, porque dava super certo. Uhum. Então acho que uma característica que tem hoje de empresários, de qualquer profissão, de uma forma geral mesmo, é a capacidade que nós temos que ter de se adaptar. E você só consegue se adaptar se você também estiver se atualizando sobre os conhecimentos. Sim. Não estou nem falando sobre tecnologia, eu estou falando sobre tendências mesmo. Às vezes, desde as questões relacionadas ao metaverso, as questões que estão chegando sobre valores, as questões de gênero, as questões pessoais, né? Eu vejo uma inclinação agora do autoconhecimento, das pessoas se conhecerem mais para serem profissionais melhores. Então a adaptação, ela é uma necessidade de sobrevivência hoje. Não dá mais para engessar numa linha de pensamento ou de postura e ficar nela. Agora minha vida é assim, eu vou ficar assim até... Não tem condição, a coisa muda muito rápido. Muito rápido. Então, estudar, adaptar, se autoconhecer, é o tripé de evoluir. Sim. Sim. E tem aquela... É uma frase, eu não vou lembrar exatamente, mas acho que é do Einstein que fala: se você cobrar o peixe por ele subir em uma árvore, ele vai ser um fracassado pro resto da vida. Agora, se você pedir para ele nadar, ele vai ser o melhor. Sim. Então, também de você conseguir se encaixar no lugar que é para você, que é um desafio eterno. E aí a gente vai até entrar no caso, Emerson tem trigêmeas e estão passando um pouco por isso. Sim. De caramba, o que eu vou escolher? Porque há uma pressão da sociedade. E aí, o que você está fazendo? Mas já se formou? Ou ainda não? Já está trabalhando? E tipo, não teria que ser agora. Não, e a tensão que isso gera, né? Eu estou vivendo em casa isso, porque elas foram fazer intercâmbio, atrasou por causa da pandemia. Uhum. A pandemia já foi uma situação, né? Sim. Que já criou uma realidade do antes e depois para várias situações. Várias situações. Então, atrasou, elas chegaram, o projeto era terminar o terceiro aqui, aí acabaram que o terceiro terminou lá, voltaram para cá, perderam o ano passado, porque elas voltaram no meio do ano. Mas eu vejo, né, nessa faixa etária que elas estão, 19 anos, 18, 19, 20, a pressão que existe de tomar uma decisão, que essa decisão vai ser
decisão decisiva para a vida. E nós estamos tentando tirar essa pressão delas, que elas são novas, né? E que não tem que se preocupar muito com isso agora, mas elas estão dentro de um núcleo de sociedade, de cobrança, de faixa etária, que isso é quase que é uma decisão que, se eu acertar eu vou ser feliz, se eu errar eu não vou mais ser feliz. É incrível isso, né? Mas então sim, é complexo mesmo. Eu tô falando, até voltando um pouco na história da faculdade, é muita pressão, cara, né? O processo de vestibular, o processo de você se preparar para o vestibular, para dar para uma prova de um dia, que você pode não estar bem, Sim. e você perde um ano inteiro por causa de um dia. Assim, é muita pressão. Eu acho isso tão bizarro. Às vezes eu brinco, né, sem questionar o método, sei lá, eu não participei, né, mas cobra de coisas assim que elas estão vendo lá, sei lá, se uma delas quer ser psicóloga. Aí tem lá uma equação, não sei do que, de matemática super cabulosa lá, complexa. Eu falei, olha, se você não souber fazer essa equação, você não vai ser uma boa profissional. Você tem que saber. Eu brinco com elas nesse sentido para tentar tirar a pressão, mas é isso, entendeu? Nem é inclinado para a área que você vai atuar, que é o que nós estamos falando aqui sobre a minha profissão e a sua, que você estuda um tema, se aprofunda no tema, constantemente está se alimentando de pessoas que trabalham nessa área para ter outras visões. Imagina se você tem que estudar coisas que você não gosta, que você não quer nem ver na sua frente por causa da sua profissão. É isso, não rola, entendeu? Não rola. Então, eu acho que é muito errado isso, assim, de você ter que estudar coisas que completas, assim, para depois prestar um vestibular de uma área que é mais humana que seja. Sim. Aí você tem que estudar exata pra caramba. Sim. Então, eu também acho insano, assim. É insano. Essa é a palavra. É insano. A pressão é insana também. Se você fosse dar um conselho em um pitch, 1 minuto, você subiu no elevador e aí entrou um rapaz de 17 anos e te encarou e falou assim: Emerson, eu preciso que você me ajude, porque eu não sei que caminho trilhar para eu ser feliz. Uma pergunta fácil. E você tem 1 minuto, é um pitching para você responder. Tá, tem duas formas de responder isso, né? Uma é, a pessoa vai seguir a vida dela, ela vai ter que encontrar o caminho dela, né? Mas vamos imaginar que realmente a pessoa com 17 anos, ela tá madura e ela tá realmente querendo mesmo um conselho, né? Ela Sim. não tá querendo só Sim. uma aprovação, porque tem muito isso, né? A pessoa quer que você fale o que ela quer escutar. Então vamos imaginar que isso aconteceu, uma mágica aí, a pessoa entrou lá e tá preparada. Vai se conhecer, vai fazer um trabalho, um retiro, um trabalho de autoconhecimento, começa você se conhecendo, vai saber da sua história, sabe dos seus traumas, o que está escondido aí no seu inconsciente. Primeiro se dedica para isso, depois você olha para fora, olha para dentro primeiro é com você, vai lá, mergulha aí. Como? Não sei, só se abre para essa possibilidade, se abre para a possibilidade de se conhecer, que as coisas vão acontecendo. Atrai alguma coisa que vai ajudar você a se autoconhecer. Uhum. Seja ir num psicólogo, que seja ir fazer um retiro, que seja ter mais contato com a natureza, que seja fazer uma atividade física, fica mais com você, vai meditar, aprende a se suportar, aprende a olhar para os seus pais e realmente ver se não tem nada ali que você escondeu, que você não gosta muito. Então, se fosse sincero, você falou, vai, olha para dentro de você. Legal, demais. Se o Emerson não fizesse o que faz, o que faria? Cara, eu gosto muito dessa área de pessoas. Sim. Então, acho que eu seria um bom psicólogo, talvez eu seria um bom professor, mas talvez eu seria um bom jogador também de alguma coisa, porque essa coisa da disputa para mim é bem legal também. Mas eu acho que eu me satisfaço aqui também na empresa, dentro dessa área humana. Uhum. Porque eu tenho essa tendência dupla de gostar das humanas, mas eu sempre gostei muito das exatas também.
Então eu tenho esses dois lados, mas talvez eu seria um bom psicólogo, talvez um bom terapeuta, um psicólogo, alguma coisa assim. Legal. Quando a gente chegou aqui, né, e começou a startar o marketing aqui, a Val estava presente. A Val, que é uma queridíssima esposa do Emerson. E aí tem essa relação societária. Sim. Ao mesmo tempo, tua esposa. Sim. Como é que foi para equilibrar esses dois lados? Porque a sociedade, ela é complicada. O casamento também é complicado. Os dois juntos eu não faço ideia como é. Dá muita treta, não dá muita treta, coisa acontece. Como é que você conseguiu equilibrar, e ela também, para que o que aconteceu aqui não chegou dentro de casa, ou chegou? Aquele papo do jogador de futebol, não, quebrou o pau, rebentou o outro, mas fica dentro do campo. Fora do campo a gente tá tomando um vinho juntos. Isso acontece? Sim. Não, então, eu acho que também vem do mesmo conceito de evolução, né? Então, é um caminho, é um processo, né? Então, a Valéria trabalhou em banco também, ela veio na empresa, trabalhar fisicamente na empresa depois do nascimento das nossas filhas, onde nós fomos surpreendidos por 3, assim, então realmente o plano que a gente tinha feito do futuro, de ter um filho de cada vez, se fosse ter mais que um, acabou, né? Eu falo que a gente faz os planos e Deus, a energia maior, o universo dá risada, né? Porque não é isso não que você está querendo. E aí ela veio trabalhar comigo, ela tinha conhecimento de banco, tudo, e eu estava precisando naquele momento de alguém que me desse um suporte financeiro, para cuidar da parte financeira da empresa. Então ela já veio, e não é a área dela. Mas eu tô falando isso assim, olhando para o passado, mas naquele momento fazia muito sentido tudo isso, né? Sim. E eu também nunca critico o que aconteceu, que eu acho que se nós estamos aqui hoje é porque aconteceu o que tinha que acontecer. Sim. Não tem como olhar para trás e falar, não, isso aí, né? Não tem arrependimento. Eu acho que isso é uma pegadinha mental para te deixar mal, sem energia, entendeu? Eu acho que não vale a pena. Vale a pena olhar para frente. Errou, não erra mais, toca pra frente, vambora. Sim. E aí a Valéria veio, trabalhou comigo por um bom tempo, assim, e sempre é conturbado essa relação marido e mulher. Por outro lado, é muito particular. Eu acho que o exemplo, ele nem sempre deve ser seguido à risca. Eu acho que cada casal tem seu combinado, sua intimidade, sua situação, mas no nosso caso a gente sempre teve uma abertura para diálogo, né? A gente... eu namoro a Valéria há muito tempo, a gente casou faz muito tempo também, então a gente tá junto há muito tempo e a gente tem uma sinergia boa, assim, de valores principalmente. A gente tem valores muito parecidos, os nossos gostos são parecidos, então é mais fácil de entrar num acordo quando o objetivo é o mesmo. Então sempre o nosso objetivo é o mesmo, né? E eu acredito que nós fomos construindo uma relação profissional, aprendendo a separar o que era profissional do pessoal. Então a gente foi criando acordos, por exemplo, de não conversar da empresa em casa. Então lá em casa sempre teve muita coisa de fazer reuniões. Então às vezes tem um horário, vamos fazer uma reunião para resolver alguma coisa. Então a gente deixava os assuntos da empresa para a empresa, de casa em casa. E é tentador não falar das tretas da empresa, das insatisfações em casa. Mas eu e a Valéria, a gente sempre se deu bem, sempre gostou de ficar junto, sair junto, a gente sempre ficou junto, então, né? Mas a gente foi criando essas separações, né? E não sei se tem uma ruptura isso, mas chegou um momento que a Valéria começou a perceber que esse ambiente não era um ambiente dentro do talento dela. Sim. Então eu brinco até que ela é como se fosse patriota indo para a guerra. Você não quer ir para a guerra, mas você vai pela sua pátria. Então eu senti que ela estava aqui na empresa, ela vinha na empresa por uma questão de patriotismo, entendeu? A minha empresa é minha também, é da minha família, eu vou lá ajudar, vou cuidar. E muitas vezes a gente fica na vida fazendo isso sem analisar se é isso mesmo, né? Se é uma situação que você vai para dar um mergulho e sair, ok.
Mas ficar lá nadando todo dia, e não ter a consciência que não é isso que você gosta, Sim. e ficar lá por obrigação dos pais, obrigação de manter a empresa que era da sua família, obrigação com o seu marido, obrigação com a sua família. É pesado isso. Pesado. E aí a Valéria conseguiu contratar pessoas aqui na empresa que faziam o trabalho dela, que podiam fazer o trabalho dela, e essas pessoas foram demonstrando a confiança necessária para a gente poder sair, né? Você só sai quando você tem confiança, não dá para... E aí ela conseguiu se afastar. Nesse afastamento dela, que coincidiu com o início do intercâmbio das meninas, ela começou a querer ficar mais ali em casa, cuidar das meninas, aproveitar um período que ela falou que talvez seria o último período de aproveitar as adolescentes antes delas irem para o intercâmbio e virarem adultas e ir para o mundo. E nesse mergulho que ela deu, ela encontrou algumas terapias que fizeram muito sentido para ela, e a gente sempre foi adepto do autoconhecimento, de fazer essa busca interior, e ela começou a entrar nesse mercado e pesquisar mais sobre isso, se formou nessa área, e hoje ela não está na empresa, ela trabalha dentro do conselho, ela vem aqui, ela está por dentro dos assuntos, mas a administração está comigo e ela está cuidando dessa área que ela se desenvolveu agora, que é uma área de terapeuta, tem o espaço dela. Então isso, nessa adaptação do início da história até agora, trouxe talvez uma tranquilidade para nós, que também está ancorada em confiança, né? Então eu cuido da empresa, ela cuida da parte dela lá. Sim. E aí tudo certo. Legal. Sem muito atrito. Uma sabedoria muito grande, porque eu Rafa, acho que... um dos segredos da vida é seguir a felicidade, é seguir a alegria, seguir a satisfação. A gente não tá preparado, a gente não é preparado mentalmente para esse tipo de atenção. A gente está preparado para o trabalho ser difícil, para ser duro, você tem que ir, porque você tem que ganhar dinheiro, você tem que, um monte de tenques. Mas o que faz sentido para você? Né? O que tem depois o que tem depois da curva de você tomar uma decisão que para você faz sentido? E muitas vezes eu tomei decisões que era contra o que a sociedade pensa, o que minha família pensa, e até muitas vezes o que a minha história contava. Sim. Mas vou dizer que funciona. Ó, já aproveitando, você falou sobre felicidade. A gente está caminhando para um papo mais filosófico, mas de verdade não tem roteiro. Então a gente vai indo. Existe felicidade? Tudo que eu já vi até hoje, eu acho que a nossa vida ela é feita de picos e vales. Então, eu acredito que nós temos momentos de felicidade, onde a gente está contente, alegre, motivado, e talvez momentos que são mais desafiadores, são momentos de baixa, momentos que você está se questionando. E dentro da linha da vida, eu acredito que esses picos de felicidade, e podemos chamar o contraponto de tristeza, ou de empolgação e de inércia, que seja, eles são a preparação de você ter uma vida estável. Eu não acredito que a vida é um estado de felicidade. Eu acredito que a vida é o equilíbrio entre esses dois pontos. E quanto mais você tiver consciência dos mergulhos e pegar os tesouros que você tem lá para poder subir, você vai buscando um equilíbrio. Eu acho que a vida é como o batimento cardíaco, sabe? E se você morre, o batimento cardíaco fica linear. Então a vida sobe e desce. E a hora que parar, ela estabiliza. Então, eu acho que a gente está buscando sempre o equilíbrio. Qualquer coisa que a gente fizer. Eu acho que a graça da vida é ter consciência disso. Que você tem momentos bons e momentos ruins, tem momentos legais e tristes, momentos desafiadores e momentos fáceis. E é isso que é o legal. O sobe e desce, e você vai mantendo, tentando trazer um equilíbrio sempre para isso. Sim. Eu ouvi uma frase uma vez que falava que a felicidade é um subproduto do contentamento. O contentamento não de contente, contentamento de satisfeito. Sim. Então, por exemplo, eu estou muito satisfeito
agora. Em estar aqui, batendo esse papo com você, e eu não trocaria isso por nada. Eu estou muito satisfeito aqui. Por conta da minha satisfação, eu estou feliz. Sim. Então a felicidade vem depois da satisfação. Primeiro eu me satisfaço, consequentemente estou feliz. Você concorda? Vamos pensar nessa palavra que é a satisfação. Nós estamos acostumados a, quando nós temos momentos de alegria, a gente querer repetir ele. Uhum. E quando a gente tem momentos de tristeza ou que alguma coisa não dá certo, a gente quer evitá-los. Então vamos entender que a gente fica feliz aqui em cima, satisfeito, e triste ou insatisfeito aqui embaixo. Fica feliz aqui em cima e insatisfeito aqui embaixo. Sim. Se a gente começar a perceber que é assim mesmo que funciona e ficar satisfeito em qualquer momento. Se você comprou um carro, você está muito feliz, beleza. Você sabe que isso vai descer. Sim. E se você está lá embaixo, que deu tudo errado, e se você ficar satisfeito com isso e olhar para a lição que você tem que aprender nessa hora? Eu acho que dessa forma você começa a ficar mais satisfeito na sua vida, porque se você quer sempre repetir o ponto de cima, você não vai conseguir. E se você fica muito deprê, muito para baixo lá embaixo, você não pega a sua lição. Sim. Então sim, eu acho que a satisfação é entender que a vida funciona assim. É assim que a gente funciona. Sobe e desce. Eu sempre, depois que eu ouvi essa frase, pra mim virou uma chave, assim. Sim. Porque eu poderia pensar agora assim, pô, tô aqui gravando com o Emerson, poderia estar lá nas Bahamas. Poderia. Mas eu tô muito satisfeito em estar aqui. Não fico pensando no que eu poderia. Sim. E aí entra esse papo de ansiedade, que é um mal. Que é a mesma analogia, Rafa, do momento presente. Tem muita filosofia, tem muita linha de autoconhecimento que pede para você ficar no momento presente, que é ficar aqui e agora. Que é muito difícil, que é um treino, é igual um músculo. Por quê? Porque a nossa mente, ela tá sempre no passado, então ela pega todas as histórias e tudo que está vivendo no presente tem um filtro do passado, ou ela tá projetando no futuro. Então, como ela não chegou lá, ela gera uma ansiedade, porque ela já quer estar lá. E quando ela olha para trás, muitas vezes ela gera uma contenção, porque você já fez isso, não deu certo, e essa história não foi legal. Então, o segredo desse contentamento, dessa satisfação, é você estar nesse momento presente, que é esse momento de agora. O futuro depende do presente. Sim. E a sua consciência desse momento pode ser que ela faça você ressignificar alguma história do passado. Agora, se você está preso no passado, você nunca vai mudar. E se você está preso no futuro, você sempre está ansioso. Sim. Então, do mesmo jeito que a linha da vida, felicidade e alegria, tem o passado e o presente nesse sentido. Então, você tem essa linha aqui de alegria e tristeza, e você tem essa linha aqui que é passado e futuro. Sim. Você está aqui nesse meio aqui. E aí, falando então sobre ansiedade, está muito atrelado a esse assunto, que é empreendedorismo. A parte do business, de fazer a coisa acontecer, de ficar milionário muito cedo. E se eu chegar nos 30 anos ou nos 25, parece que cada vez a coisa vem antes, né? Daqui a pouco, se eu não tiver milionário com 15 anos, eu sou um fracassado. Diante aí de tudo que você viveu, em termos de business, a gente sabe que a coisa não acontece de uma hora para outra. E aí, atrelado a essa ansiedade e a tudo que a gente vê muito em mídia social, e eu também sou atingido por isso, acho que todo mundo, de uma forma geral, vendo a felicidade das pessoas, vendo a riqueza das pessoas, e aí você fala, caramba, eu acho que eu também queria estar ali, eu também queria ter isso, mas a gente vai entendendo que a coisa não funciona bem assim. Bom, o empreendedor de hoje versus o empreendedor de antigamente, né? Esse time das coisas, de entender que não é de uma hora para outra, versus a velocidade, tá tudo muito frenético hoje, se eu não conseguir
eu sou um fracassado e essa busca pelo dinheiro, pelo milhão, pelo bilhão. Agora eu vou ser um unicórnio e a coisa vai acontecer e eu tenho que investir meu dinheiro, que é isso que vai me trazer a felicidade. Eu comer os melhores pratos do mundo vai me fazer feliz ou vai me fazer mais feliz do que se eu comesse ali um churrasquinho de salsicha. Como que você enxerga essa galera que está vindo hoje e empreende? Porque hoje tem muito, não sei, percepção minha, muito mais empreendedores do que tinha antes. Eu vejo muita gente empreendendo hoje, mas com muita dificuldade. E ao mesmo tempo com muita ânsia de chegar num lugar por algum motivo que talvez vai fazer ela feliz. Primeiro, eu acho que essa geração ela tem uma dificuldade maior em lidar com pessoas. Mas a internet, ela possibilita ter muito mais modelos de empreender de forma individual. Uhum. Ele pode trabalhar na casa dele, ele pode vender pela internet, ele pode gerar um conteúdo na rede social. Então, sim, o modelo do mercado hoje possibilita a pessoa jovem empreender de forma individual. Uhum. Sendo que antigamente você tinha que alugar um espaço, montar uma fachada, pôr produto, né? Precisava de mais capital, tem que ter funcionário, tem que lidar com o público. Então hoje sim existe essa frente de mercado que possibilita ter muito mais gente fazendo coisas de forma individual, sendo que no passado era impossível. Segunda coisa é em relação ao dinheiro. O dinheiro para mim é uma coisa que está fora. E eu sempre tenho o princípio que você atrai o fora quando você está em acordo com o que está dentro. Por quê? Porque o dinheiro, não vamos ser hipócrita que você não tem uma vida mais tranquila com o dinheiro. Mas também vamos concordar que é verdade que não é ele só que traz a felicidade. Porque se fosse, não sei, vamos definir uma cifra, mas se a pessoa tem acima de 1 milhão na conta, então, de reais aqui no Brasil, então todo mundo é feliz. Entendeu? Acabou a tristeza. É só atingir 1 milhão na conta, todo mundo é feliz? Não, não é. E tem gente que tem muito mais do que isso e não é feliz. E o contraponto é verdadeiro. Eu conheço um monte de gente também que não tem, que tem pouco, que vive com pouco e é muito feliz. O cara é alegre, o cara é muito feliz, assim. Então, vamos lá. Então, dinheiro, eu acho que traz conforto para sua vida, traz realizações materiais, mas felicidade e aquele tema que você trouxe, satisfação, há controvérsias aí sobre esse assunto, para não criar muita polêmica, né? Mas sim. Né? Dinheiro ajuda nesse mundo material. Por outro lado, eu acho que a busca do dinheiro, se você se movimenta para conseguir o dinheiro e isso gera uma tensão, isso gera uma necessidade de sucesso e você fica atrás disso, quando você atingir esse número imaginário, provavelmente nesse processo de atingir esse número, você já criou um segundo número. Aquilo não vai ser satisfatório. Porque o buraco está dentro. Você quer 1 milhão? Aí você vai conseguir 1 milhão. Talvez quando você conseguir esse 1 milhão, nesse processo de conseguir 1 milhão, você já vai querer 5. Uhum. Aí você já está buscando 5, porque se você conseguir 1, você vai conseguir 5. Sim. Aí você consegue 5, você vai conseguir 10. Então, eu não concordo muito com essa questão de pôr só o dinheiro na conta. Eu acho que tem que ter, faz parte, inclusive um reflexo natural do seu talento em serviço do mundo aí, executando o seu talento, provavelmente o dinheiro também ele vem. Sim. Né? Mas eu acredito que só ele, por si só, ele é meio sem propósito, sabe? Até porque você cria também as pessoas do seu lado só estão com você por causa do dinheiro que você tem. Você cria o que eu percebo é que as pessoas que têm essa busca, elas criam uma insegurança pessoal também, porque ela começa a ficar desconfiada de todo mundo que está se aproximando dela. Porque se a felicidade é dinheiro, eu tenho dinheiro, eles estão chegando em mim por quê? Porque eu tenho dinheiro. Não pelo meu talento, pela minha alegria, pelo meu propósito, pelo que eu estou colocando no mundo, né? Sim. Então acho que hoje, mais do que nunca, Rafa, tem uma necessidade no mundo, de alguma forma, o seu talento ajudar outras pessoas.
de alguma forma. Seja vendendo produto, seja vendendo conteúdo, seja ajudando de forma... Eu trabalho numa empresa, eu sou assalariado, tá, então fazer algum trabalho para ajudar pessoas, alguma coisa nesse sentido que te dê um propósito, uma satisfação, entendeu? Sim. A alma humana, ela tem uma necessidade de ajudar outras pessoas. Olha as crianças, assim, você vê como elas se dão bem, elas ajudam, a gente vai crescendo e começando a ficar isolado. A gente começa a se isolar. Sim. Então, eu acredito que tem que unir as duas coisas. E aí, já aproveitando e falando sobre novos propósitos, esse Emerson multifunções está despertando algo a mais do que a loja. Como é que estão esses projetos? Mas é algo que também já acontecia, né? Das pessoas virem e pedem um conselho, pedem uma dica, e agora isso vai se tornar algo mais... Tipo, beleza. Existe também essa versão do Emerson. Sim. O que aconteceu foi que... Foi por um acaso, inclusive, né? Que eu percebi que eu sou procurado com uma certa frequência por pessoas que querem trocar uma ideia comigo, quer um conselho, quer perguntar alguma coisa para mim. E sempre fluiu de uma forma assim natural, né? Uhum. E de pouco tempo para cá eu comecei a perceber que isso poderia ser uma frente de ação minha. Alguma coisa que eu poderia usar de forma agora intencional. Uma das dificuldades que eu sempre tive com consultoria, com mentoria, com terceirizar alguma coisa técnica, pôr um terceiro dentro da empresa, era que, mesmo do conteúdo da internet, hoje que tem muito conteúdo, é que muitas pessoas que estão tentando vender, fazer alguma coisa nesse sentido, elas não têm experiência no assunto. Uhum. Muitas vezes tem uma experiência muito curta, ou muitas vezes é muito teórica, tem a teoria, tem lá os livros, e a prática, ela é diferente da teoria, por causa da adaptação. Eu não estou falando que a teoria está errada, mas você tem que adaptá-la à sua realidade. E cada empresa, com as suas pessoas, tem a sua realidade. Tem os seus objetivos, tem a sua história, empresas familiares, empresas individuais, empresas com marido e mulher, empresas com sócios, empresas que vendem serviço, indústrias, comércios. Então, assim, as realidades são os desafios também são. E aí eu percebi que eu tenho um know-how, que eu vivi tantas coisas nesses 30 anos de empresa, que eu consigo contribuir tanto no ângulo profissional, então falando sobre a empresa, sobre os caminhos da empresa, mas também uma contribuição no ângulo pessoal, sim, que é onde eu acredito que tem que ter um equilíbrio. Nós falamos aqui da transição da Valéria, que saiu daqui, a empresa já teve um cunho mais familiar, a gente rompeu com o cunho familiar, e aí a gente retomou algumas coisas isso depois, né? Então, assim, toda essa experiência que eu tenho e da forma que eu olho para o mundo e como eu acredito que é a busca do equilíbrio, eu acredito que isso é possível transformar num produto, num serviço, alguma coisa que possa trazer contribuição para pessoas que também estão procurando, né? Se eu tivesse talvez esses conselhos no passado, entendeu? Me ajudaria muito a encurtar algumas coisas ou a talvez sair do sofrimento com mais antecedência, né? A gente às vezes tem uma resistência enorme à mudança, e o caminho que a vida pega para nos ensinar é o sofrimento. Então você fica sofrendo, insatisfeito, até que um dia você resolve olhar para algum ângulo e falar, acho que eu preciso mudar alguma coisa aqui, né? Mas será? Então você fica... Então, se eu tivesse talvez um conselho, eu tive muitos conselhos na minha vida, né? Mas de algumas coisas mais empresariais, pessoais, essa união que eu estou tentando trazer, talvez eu sairia do sofrimento com mais antecedência. Sim. Não que eu estou num lugar assim que já fala, nossa, é o pai da felicidade, do equilíbrio, né? Mas eu acho que eu já caminhei um tanto assim para poder ajudar. Sim, eu posso falar por experiência própria do tanto que eu aprendo com o Emerson, porque
a gente faz aqui o marketing da loja e a gente discute muito e toda vez que a gente senta para conversar, a gente fala mais sobre negócios e vida do que sobre marketing. Né? Deixar um celular gravando tudo, né? Daria, a gente já tem uns 25 podcasts no mínimo de 4 horas. Exato. Né, de tanto assunto, de tanta coisa. Então, eu tenho o privilégio de ter esse conselheiro. Tive que vir por um outro caminho, né, a gente fazer negócios juntos. E hoje está abrindo essa porta para outras pessoas também. Sim. E vou falar que encurta um caminho absurdo, Emerson. É verdade. É um tema novo. Essa questão do equilíbrio nos negócios, na vida pessoal, a satisfação da sua vida, você como pessoa, porque eu me deparei mesmo a um momento da minha vida assim, que eu olhei para os livros que eu já li e o conhecimento assim que eu busquei era só sobre empresa. Não, falei, mas peraí, só pensar, eu fui ver isso depois, né? Mas só pensava em empresa. E falei, e o Emerson, tá onde? E a vida pessoal dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu não sabia nem o que eu gostava. A minha vida era toda girada por causa do negócio, do modelo de sobrevivência. E parece que você fazer coisas pessoais vem pesando contra a empresa. Então era melhor, em vez de eu correr de manhã, andar de bicicleta, fazer um ócio produtivo, ver um filme, eu devia estar na empresa trabalhando. Sim. Tô perdendo tempo. E tempo é dinheiro, né? Então a gente tem nessa. isso que eu falo, é uma coisa nova, é um conceito novo, né? Mas eu acho que hoje o mundo, ele precisa de mais equilíbrio mesmo. E nós nos reconhecendo melhor, nos autoconhecendo, com certeza traz um equilíbrio na nossa vida que reflete nos negócios, reflete nas pessoas que estão do nosso lado, nos colaboradores, no que você estiver fazendo na sua vida, né? Uma das coisas que eu resgatei, assim, que eu sempre gostei muito de fazer e eu deixei de lado, que é montar Lego, por exemplo. Lego? Montar Lego. Eu gosto de montar coisas, assim. Desde pequeno eu já tinha aqueles negócios de montar, eu gostava. Mas chegou um momento que a gente cresce, né? E aí a gente fica adolescente, aí você fica adulta, a vida fica séria. Montar Lego é coisa de criança. Mas aí eu percebo o quanto isso me traz uma satisfação, uma higiene mental, quantos insights eu tenho nesse momento que eu tô relaxado fazendo isso que eu gosto. E é isso que a gente esquece, a gente deixa de lado coisas simples. Sim. Coisas simples, não tô falando de nada muito complexo, né? Eu tô falando de coisas mais simples, começar pelo simples. Então é isso, talvez a ideia é trazer esse equilíbrio pessoal pro negócio. Eu posso falar que eu tô vivendo isso, porque a gente vai conversando muito sobre vida, sobre o lado pessoal da coisa e o lado profissional. E é muito nítida a diferença interiormente falando. Né? Acho que de alguma forma as pessoas também percebem, mas eu por dentro percebo muito. Então, um spoilerzinho a gente pode dar, mas vai nascer uma página, né, um perfil do Emerson empreendedor, mas o Emerson também esse lado humano dentro da empresa, que é esse equilíbrio que a gente está falando tanto. Sim. E às vezes a gente fica realmente motivado a trabalho, e a gente esquece do mais importante, que é você mesmo. E aí quando você se descobre, ou você lembra que você existe, que não é só trabalho, o trabalho em si flui mais, as coisas funcionam mais, então vai vir um perfil lindão. Eu não sei se quando a gente soltar o podcast já vai estar criado. Sim. Acho que sim. Com muito conteúdo legal, com uma proposta realmente de fazer as pessoas enxergarem que é possível esse equilíbrio, é possível você fazer uma caminhada de manhã, é possível você ter um momento seu pro Lego, Sim. É um momento que você vai jogar uma bola, que o Emerson é boleiro também, é um momento de pescaria, sei lá, eu gosto muito de pescar, gosto de jogar bola também. A gente tem que ter esses momentos, e aí eu chamo de ócio criativo, né, porque a gente trabalha com criatividade e tal,
no caso do Emerson, ócio produtivo, que produzir, de fazer a coisa acontecer. Então vai vir esse perfil. Sim. E aí as pessoas, né, vocês aí vão poder consumir muito conteúdo legal, muito, muito, muito mesmo. Aquilo que eu vivencio naturalmente, a gente vai começar a gravar e postar. E vai ter também um ambiente onde as pessoas vão poder entrar em contato com você. Ah, sim, provavelmente. E de vir bater um papo de 1 hora, de 2 horas, eu não sei quanto tempo, seja do âmbito mais pessoal, relacionamento, como do âmbito profissional. E aí, entre na fila, porque é bizarro. É bizarro. É bizarro. E nós fomos treinados, Rafa, a toda a insatisfação, insucesso, frustração, colocar a responsabilidade ou a culpa em alguma coisa externa, em outra pessoa, sim, ou no sistema, ou no governo, né? Então a gente foi treinado a fazer isso. E nesse treinamento, óbvio que tudo que você treina, você vai ficando mais forte, a gente coloca na nossa vida. Então a proposta é fazer um caminho de autoanálise, de algum ângulo que não está satisfeito, que pode ser às vezes mais inclinado para o pessoal, mas às vezes pode ser que está inclinado para o profissional. Uhum. Ou então às vezes está inclinado para um lugar que nem você não sabe. Sim. Só existe internamente uma insatisfação. Mas a ideia é fazer uma reflexão e trazer para dentro a sua responsabilidade e não a do outro. Independente do outro, realmente. Sim. Eu pago muito imposto. Realmente o imposto é caro. O vestibular é muito pesado, tá tudo... Não, realmente é pesado, tá tudo errado, mas ok. Uhum. Mas qual é a sua responsabilidade? Então isso está dentro das relações, dentro da empresa, marido e mulher, pais. A gente sempre está culpando o outro ou reagindo ao outro diante de alguma coisa que você está passando e o outro que é o culpado. Sim. Porque se o outro fizesse diferente ou se o outro fosse... E a sua responsabilidade? Às vezes a sua responsabilidade é só ir lá e conversar. Por mais que é o outro. Sim. Mas ir lá e falar da sua insatisfação, falar sobre a sua história, entendeu? Sim. Às vezes é simples, que eu falo, o caminho às vezes é simples. Então, a primeira coisa que a gente está muito treinado é acusar o externo. E isso vem diante desse fato hoje de você jogar essa perspectiva de sucesso no futuro. Então você sempre está com a sua mente acelerada para frente, para trás ou acusando do lado. Então quando você traz tudo isso aqui mais perto de você, mais para dentro de você, tudo tende a equilibrar como uma onda, é dentro para fora. Então a proposta é essa mesmo, pessoal, profissional, trazer para dentro. E nós estamos fazendo isso aqui, esse podcast, essa entrevista, esse bate-papo, que nem foi a intenção de lançar nada disso. A gente fica meio avulso aqui mesmo, né? Sim. Que é uma ideia que a gente conversa de vez em quando. E eu também costumo não fazer planos a muito longo prazo. Normalmente eu traço o próximo passo, os próximos passos e vou atrás dele. Se nesse caminho traçado, que é o mais fácil, já começa a dar certo... Então, ligamos, deu certo, fizemos, funcionou, ficou bonito, andou. Se tudo vai caminhando, eu continuo fazendo isso. Quando eu percebo que não, e não é por falta de persistência minha, da minha parte pelo menos, eu já sei que não é para mim. Então isso também é um termômetro bom da gente usar, porque a gente fica às vezes se perdendo nos projetos que eles nem iniciaram, sim, mas que a gente já vem com início, meio, fim, sucesso e vai, e não começa nunca, porque mentalmente a gente fica e nunca vai ficar pronto. Mentalmente nunca fica pronto, porque a mente é criativa, então ela cria 1000 possibilidades. E a gente não começa porque fica com um plano perfeito e para atingir a perfeição não é possível, né? Sim. Então a gente fica só... Sim. Então às vezes eu faço isso, eu tenho um produto, tenho uma atitude, uma ação, eu vou lá, faço o primeiro movimento e espero ver se isso flui. Fluiu, aí eu dou o segundo movimento, aí a gente vai... E a coisa é rápida, eu posso falar porque eu vivo isso aqui. Sim. E é assim, troca, bora.
O pessoal da agência tá assistindo falando, não é mesmo. Mas é porque a coisa é dinâmica, a coisa acontece. O Matheus tá ali rindo também, ó. Porque é dinâmico. A coisa tem que ser dinâmica. Eu falo que a gente, enquanto agência de publicidade, que eu nem gosto também muito desse termo, né? Eu sempre falo que a agência, para mim, tá muito atrelada ao banco. A agência do Banco Real 5295. Por isso que a gente é RPR Soluções Criativas, a gente resolve o problema de forma criativa e o problema aparece na hora que você não está esperando. Né? Geralmente você não se antecede a um problema, ele chega. Sim. Todos os clientes que a gente atende, é dessa forma que acontece. O celular tá fritando aqui, tá cheio de coisa. Pode ter acontecido alguma coisa aqui de, vai ter que fazer uma curva para esse lado que a gente não estava esperando. Remodela, faz, e isso é rápido. Para nós isso é importante, e é importante também ter um cliente que pensa dessa forma. Porque também um cliente que vai na plano anual ou plano para 5 anos, aí vai. Aí você no terceiro, no quarto mês, você já percebeu que a coisa não está andando, não, mas a gente tem que seguir o plano. Eu discordo. Começou gravando sobre o tapete que tinha aqui. Sim. Então, se você, de novo, entrar lá na página da Perón, a gente vai ver que tem um vídeo lá, o Emerson falando do tapetinho, tal. E aí, no meio do caminho, o Emerson, não é isso. Não é. A gente tem outras possibilidades, a gente parece que tem que ficar criando coisas e, não é isso mesmo, e a coisa foi indo. Hoje a gente tá com conteúdos completamente diferentes. E você tava falando que eu tô lembrando, assim, talvez o foco desse trabalho que eu tô querendo desenvolver é de encontrar pessoas que estão numa situação parecida com o que eu estou. Eu também estou num processo de transformação, mas a ideia é como criar esses espaços sem você se sentir culpado, sem você... dentro de um processo que você possa confiar em pessoas que você está terceirizando o seu trabalho, né? Que eu acho que são temas que prendem o empresário, os empresários dentro da operação. Uhum. Então, um dos trabalhos meus é abrir um espaço. Como que a gente abre um espaço dentro dessas obrigações que a gente veio mentalmente sendo obrigados a cumprir. Sim. Então, acho que é isso. Assim, quando se falasse para mim eu sempre tive essa vontade, mas se falasse para mim há tempos atrás, eu falava impossível. Como assim? Sim. Eu não tenho que abrir a loja, não tenho que fechar a loja, eu posso chegar às 10 horas, eu posso ir almoçar e não voltar à tarde, eu posso fazer isso, peraí, não vai? Não é possível, vão me roubar, não vai dar certo. Não, tem momentos que você está dentro de uma atividade que você precisa fazer, mas às vezes eu consigo trabalhar de casa, na parte da tarde, sozinho, que flui muito mais do que eu tiver aqui dentro da empresa. Sim. Então, a proposta é essa, tentar encontrar pessoas que estão com essa dor. Eu sempre uso esse termo, né, de tentar ajudar as pessoas a sair da dor. E aí, como é, né, essa proposta nossa da RPR de estar convidando aqui os nossos clientes a contarem um pouquinho da história, a motivar de alguma forma, a compartilhar as experiências de alguma forma, a gente trouxe para dentro do nosso time, então um design, ou fazendo atendimento, ou fazendo as filmagens, enfim. E a gente pediu para eles mandarem, escreverem algumas perguntas aqui. E aí tem aqui uma pergunta do Bruno, que é o nosso designer, que ele perguntou: você se lembra de algum momento em que você olhou para tudo e pensou, deu certo? Aí eu acrescento, né? Se já teve esse momento de você olhar e falar assim, deu certo. Ou você está buscando ainda isso? Não, eu já tive momentos de olhar para a empresa e falar, eu vou fechar a empresa, eu vou abrir uma ONG. Foi durante o processo todo onde eu não conseguia pôr o meu propósito em ação. Eu queria ter um atendimento mais humano, eu queria tratar as pessoas de uma outra forma, e o mercado sempre, quanto custa, concorrente. E eu não conseguia implementar na loja valores, atendimento ao público. A loja era muito mais PJ do que era hoje, então a gente trabalhava muito com cotação, uma coisa mais fria, e eu estava tentando esquentar isso. Mas isso foi bom porque realmente quando eu entro numa história como essa, eu não entro para brincar,
Então vai fechar a empresa e vai abrir uma ONG, eu já comecei a estudar sobre ONG. Só para você ter uma ideia, eu vou nesse nível. Porque não é de mentira, entendeu? Eu não estou fazendo para enganar, eu estou fazendo porque eu acho que talvez tem que mudar. E eu, ok, se tem que mudar, vamos mudar o mais rápido possível. Sim. Eu não fico perdendo tempo. Quando eu percebo que tem que mudar, vou mudar já. Sim. E aí eu me deparei com uma foto da loja, da primeira loja, pequenininha. E aí eu fiz uma autoanálise e eu falei, nossa, como que essa lojinha cresceu? Como essa lojinha se desenvolveu? Eu não tinha estacionamento, eu não era conhecido, eu não tinha produtos. Como que ela fez? Aí me veio uma resposta, né? Foi o atendimento que você dava que fez a empresa crescer. E aí eu me inspirei nesse momento em transformar a loja um pouco mais para o varejo. Foi onde eu mudei o layout, onde eu mexi com toda a loja para ter um pouco mais desse calor de loja que eu não estava tendo naquela época. Então, se ele olhar e falar, a pergunta foi se eu tô satisfeito, né? Qual foi o momento que você olhou e falou, deu certo? Então, eu acho que o dar certo é só um degrau que te prepara para o próximo degrau. Então, sim, deu certo, até dentro dessa história que fisicamente não deu certo, que eu entrei numa de vamos entrar e abrir uma ONG, então não deu certo, né? Mas esse é o processo. Então, deu certo e tá dando certo, a gente tá subindo ainda. Tô subindo um degrau. Então, se eu tô até aqui, é porque deu certo todos os degraus que eu vim de lá até hoje. Sim. Mesmo que eu tava num momento de baixa e não de alta. Sim. Então, não foi um momento específico que você olhou e falou, beleza. Foi acontecendo e um degrau após o outro. Sim. Deu certo aqui, agora deu certo aqui, deu certo aqui. Nós lançamos a linha da Steel agora. Foi o lançamento em dezembro, né? Nós estamos agora em março. Aí você fala assim, deu certo? Deu certo. Né? Deu certo. Mas tá pronto? Não. Então é isso. Sim. Deu certo? Sim. Mas ainda tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para aprimorar, tem os agregados e produtos que eu tenho que trazer para incorporar na linha. Então é isso. É uma construção. Então deu certo até a altura do muro que você está da sua obra. O alicerce, o muro deu certo? Deu. Sim. Então continua subindo. Vão subindo. Sim. Não deu certo. Então desmancha a parede e faz de novo. Entendeu? Senão você não constrói. E aí vou aproveitar o gancho da Steel. Ok. E aí eu trago Steve Jobs, que falava uma frase dele que era a criação de produtos loucamente notáveis. E a gente estava buscando isso aqui dentro da loja. Okay. Algo que pegasse tanto B2B quanto B2C. E a Steel veio como, não sei se como um presente, mas veio muito bem, porque é uma marca muito reconhecida. E partiu do Emerson inicialmente, né, trazer essa marca que tinha uma dor no mercado, tinha uma dor de manutenção, automaticamente uma dor de atendimento, então na hora da compra, que é hoje o carro-chefe, eu vejo, da Peronti, realmente é o atendimento às pessoas que vêm aqui, elas se sentem abraçadas. Sim. Então é a união de um produto loucamente notável, porque Steel é referência no mercado, com um bom atendimento, com uma boa configuração de loja, é um conjunto como um todo que a gente traz, e aí a gente vem com um plus nisso tudo, que seria trazer eles para dentro da nossa publicidade e vender também para eles um carinho nosso com eles, porque geralmente as empresas, então a gente pode ver aqui, tem dezenas de fornecedores aqui dentro, e aí a gente pega um fornecedor, que no caso foi Steel, a gente pega esse fornecedor e a gente fala, eu vou cuidar do teu marketing também, que a gente pega na mão desse cliente e fala, vamos investir junto no marketing para a coisa virar, porque até então era só a Peronti que injetava dinheiro em cima dos produtos e vamos. Aí a gente prepara todo o Media Kit, prepara uma estratégia, prepara material, apresenta para eles, então eles olham e falam, caramba, essa empresa ela também está preocupada com a minha imagem, também está preocupada comigo, e a gente montou todo esse cronograma, um material de apresentação, onde eles compraram essa ideia junto com a gente, e está uma campanha muito bacana entre Peronti e Steel, com orçamento compartilhado,
que atinge muito mais pessoas do que um orçamento único, sozinho da loja, e aí compacta tudo isso. Tanto essa ideia de trazer o marketing junto e fazer a coisa acontecer, quanto de trazer um produto loucamente notável, porque você pode ter o melhor atendimento, a melhor estrutura, estacionamento, tá num baita ponto, tem uma publicidade sensacional, mas se o produto não for o que as pessoas querem, também não vai adiantar. Na história da loja, nós sempre tivemos o know-how, e eu via isso sempre como um diferencial, que é a nossa capacidade técnica de homologar produtos desconhecidos. Então, nesses 30 anos, a gente se desenvolveu muito tecnicamente. Mas com essa mudança de loja, sendo mais varejista, mesmo o quadro de colaboradores hoje, eles têm menos história aqui com a empresa, e eles são mais comerciais e menos técnicos. E a gente estava sofrendo com marcas que não tinham essa grandeza no mercado. Por outro lado, as marcas de menos grandeza nos permitem ter uma margem um pouco melhor. Só que ela gasta mais saliva e tem uma desconfiança maior do mercado. Então a Steel veio para abrir talvez uma nova safra assim, de fornecedores que são mais conhecidos e que querem estrutura, bom atendimento, um trabalho sério, que é esse que nós fizemos no Grupo Marketing, e que deixam uma margem menor, mas por outro lado são mais bem aceitos pelo público. Então o público vem já sabendo o que ele quer, não precisa ficar fazendo degustação, ele já sabe o que é isso. Então essa também é uma adaptação que a gente está fazendo no mercado, e também entendendo como ela funciona, porque nós vinhamos com as análises financeiras, o resultado, dentro de um outro ângulo de visão. Então, agora a gente está se adaptando a esse ângulo também. Então sim, é uma adaptação, mais um degrau, uma adaptação. E uma coisa que eu posso falar enquanto publicitário, pensem nisso, né? Essa adaptação é muito importante. Esses lançamentos periódicos, eles são muito importantes, mas lançamentos relevantes. Não é lançar por lançar, é lançar com relevância. Entender um produto que o mercado vai aceitar. É a dor que eu falo, o empresário tem que, dentro do mercado que ele atua, seja qual for, ele tem que saber a dor do mercado, é ele que sabe. É ele que sabe. Eu, quando às vezes eu faço essa consultoria, essa análise, essa mentoria, eu tento captar a dor que a pessoa está trazendo, que pode ser do mercado ou dela, mas é dela, não é minha. A resposta vem dela. Eu sempre falo, anda com a mão aqui, ó. Você apresenta a dor e você apresenta o remédio. Então, cadê o remédio? Então, no caso aqui da Peronte, existiu uma dor, o Emerson identificou essa dor e o remédio é do produto em si. Então, você no teu negócio, qual é a dor dos teus clientes hoje? É atendimento? E qual é a sua força? E qual a força? Porque você só vai valorizar mais ainda. Não, você só vai resolver a dor se aquela dor você tiver a força para sanar. Então vamos imaginar que eu pego um produto que a dor do mercado é um mau atendimento. Todo mundo que vende esse produto atende muito mal. Se eu tenho reconhecido que a minha força é atendimento, eu posso usar isso aí. Agora vamos imaginar que a dor do mercado é que precisa de um produto exclusivo, uma loja exclusiva só desse produto. Eu não consigo, porque a loja tem multimarcas, multissetores. Então talvez aí essa dor eu não conseguiria, tem que ter uma loja, entendeu? Estou só fazendo um contraponto porque é isso, o empresário tem que ter consciência do mercado. E eu posso falar que esse papo nosso aqui não deixa de ser um remédio, porque existiu uma dor. Então, eu conversando com alguns clientes e eles sempre falando, não tem um papo, não tem um podcast aqui que seja descontraído, que seja legal, que tenha uma estrutura, que seja assim, tal. Vamos fazer. Não com um propósito comercial, mas com um propósito de estar aqui, batendo esse papo. Entenda qual a dor do mercado dentro do teu nicho de atuação e como você pode resolver essa dor. E faz, que aí vai dar atitude de, por mais que seja difícil, eu vou fazer. Então, tá aqui, ó, eu vou abrir o celular
Editor, depois você coloque isso. Tá aqui, ó. Vou gravar no meio. Matheus, dê um oi. Ó, estamos aqui com essa estrutura. Tá aqui tem microfone, um monte de coisa ali no canto. Tá aqui, ó, é Emerson. Ó, essa dinâmica, por exemplo, eu nunca tinha visto. Tá rodando aí, ó, na edição. Vou pausar. Fácil de montar? Não. Tá sendo fácil pra mim? Tá aqui trocando ideia? Eu não sei se tá rendendo, eu não sei. Pra mim tá legal pra caralho. É os papos que a gente tem sempre. É os papos que a gente tem, a coisa vai indo e a gente não vai nem percebendo o tempo passando. Mas a gente tá aqui fazendo, né? De tipo, não, a gente vai fazer. E a gente tá fazendo. É um passo, demos Passo. Estamos dando um passo. Sem um objetivo comercial. Sem um objetivo de projeto lucrar montado. com isso. Pode ser que vire? Pode ser, mas hoje não é o propósito. O propósito é a gente bater esse papo, gerar cortes que vai ser legal para nós, vai ser legal para o cliente. É isso. Esse é o propósito. Ah, pode virar alguma coisa a mais? Pode ser que sim. Como pode ser que não? Não vai ser o último, mas pode ser que não dure muito tempo também. Se a gente entender que não é uma dinâmica ou que não é algo que está indo para frente como a gente imaginou, aí é aquele papo, é a troca rápida de produto, é a troca rápida de não vou mais fazer isso, agora eu vou para esse lado, em vez de fazer a curva para a esquerda, eu vou fazer para a direita. Então é uma análise que vocês que estão assistindo têm que fazer, sem demorar muito também. Então. Mas o demorar muito, eu acho que vem dessa busca interna de você se conhecer, saber como você funciona. Sim. E também vencer essas barreiras que muitas vezes são ancoradas no passado. Sim. Às vezes você fica na inércia porque lá no passado você fez, não deu certo, aí eu trouxe um produto, não foi bom, aí eu fiz uma campanha de marketing, só gastei dinheiro, e tudo isso, mesmo que você tenha um insight de fazer mais pra frente, Sim. você mesmo sabota a iniciativa nova. Sim. Porque o passado fala pra você que não vai dar certo. E a realidade muda. E o Se medo, adapta, muda, faz diferente e faz. E o medo. Ah, sim, claro. Porque a superação do medo é um desafio. Eu não tava com medo de vir aqui porque eu sabia que a conversa ia fluir e tá tudo certo. Mas eu poderia estar. Não, eu vim gravar e não sabia nem qual era o assunto. Eu não sabia se era da loja, se era daqui, se era propaganda. A gente foi no escritório antes. Vai, Rafa, fala alguma coisa que você vai falar. Pra não falar nada, eu falei, Rafa, que roupa que eu vou? É roupa da loja, eu não sabia nem o que era, cara. Ai. Mas é um papo muito agradável, um papo muito legal. Eu acho que a gente poderia conversar muito mais. Sim. Mas a gente vai deixar esse gostinho a mais para a página do Emerson, que vai vir aí com muito conteúdo sobre empreendedorismo, sobre autoanálise, sobre pessoas. Eu estou pensando aqui de alguns conteúdos assim que podem ser legais também, que é como que eu faço para desenvolver um novo fornecedor, por exemplo. Sim. Como que eu faço para fazer uma pesquisa de mercado para descobrir se aquele produto é viável ou não viável. Acho que esses são assuntos que as pessoas às vezes ficam questionando. Mesmo dentro da campanha de marketing, isso dá até para abrir, a gente vinha vindo bancando 100% da campanha. E o marketing, enquanto não é visto como... Você não vê os resultados dele, ele é encarado como uma despesa e não como um investimento. Isso é comum. Todo mundo encara como uma despesa. Então a nossa despesa estava alta e aí o resultado começa a ser questionado, principalmente se a despesa vai aumentando. Sim. Aí, há uns 2 meses atrás, eu falei, peraí, se o fornecedor não acredita no produto dele, eu tenho que acreditar sozinho? Se ele está importando, fabricando, produzindo, sei lá o que, o produto dele, e ele quer que eu venda o produto dele aqui, ele não acredita que se ele investir em marketing vai vender mais, eu tenho que acreditar sozinho? Falei, não, então vamos fazer assim daqui para frente. Quem foram os fornecedores que não acreditarem mais no produto deles e não quiserem vir conosco, dando certo ou não, porque não tem essa obrigação do resultado, a gente faz o máximo que a gente pode. Sim. Eu não vou fazer campanha de marketing. Eu me recuso a fazer, a pagar sozinho, porque o risco é só meu. Se ele não acredita nele, vou eu acreditar. Entendeu? Que é a mesma coisa das pessoas, né? Sim.
Então, só um conceito, assim, aí a gente mudou um pouquinho, e aí a partir do momento que a gente mudou essa forma de pensar, as coisas começaram a ser produzidas dessa forma, com essa intenção, e começou a trazer uma harmonia financeira, e o resultado, até então, essa foi a primeira nesse conceito, né? Mas nós já estamos com vários já encaixados, mas trouxe uma harmonia em todos os ângulos. Sim. E por isso que eu falo que às vezes é simples, às vezes uma conversa é só um jeito de pensar diferente diante da mesma situação, já muda todo o resultado. Foi isso. Então, mais uma dica, quem são os seus fornecedores? Por que não trazê-los para perto? Meu, vem cá. Sim. Pô, eu tô aqui batalhando pelo teu produto, tô fazendo e você não vai me ajudar? Mas por isso que é importante, Rafa, você conhecer os seus valores, as suas forças. Sim. Aquele método, tem vários métodos de forças, às vezes vale até para as pessoas fazerem dentro da minha empresa e do meu ângulo pessoal. Quais são os meus pontos positivos na minha empresa? Esse. Quais são os pontos que eu posso melhorar? Esse. Beleza, põe no papel. Pessoal, eu pessoa, quais são minhas qualidades? Quais são os pontos que eu preciso melhorar? Só de você fazer isso, você já começa pelo menos a ter o mapa da estrada para se valorizar e saber os pontos que você precisa melhorar. Sem você saber os seus pontos fortes na empresa, você não consegue oferecer, às vezes, pro fornecedor também uma solução. Sim. E os fornecedores, o que eu percebi, é que eles estão saturados de empresários, empresas, comércio, que seja, que ficam só pedindo dinheiro e não dão satisfação, não fazem o trabalho direito, gastam dinheiro em outro lugar, não prestam conta. Sim. Foi o nosso combinado até, né? Dentro desse projeto, nós traçamos uma prestação de conta com fotos, com nota fiscal, com tudo, para ele ver que nós usamos o dinheiro dele. Então, essa seriedade, essa honestidade no mercado também precisa existir. E também uma prestação de contas de resultado, né? De antes e depois. Que pode ser que fique no mesmo lugar, mas a gente faz o nosso papel. É isso que eu falo. O resultado não dá para ir até lá, mas a gente consegue vir até aqui. Sim. De prestar conta e de mostrar sendo bom ou não. Sim. Então acho que é isso. O mercado acho que está carente dessa honestidade da atitude empresarial e dessa honestidade e atitude pessoal também. De você se reconhecer. Sim. E esse método que eu falei de escrever é muito simples de fazer. Às vezes você nem vai ter muitas palavras para colocar. No negativo, normalmente a gente tem muitas palavras para colocar. Mas no positivo, normalmente a gente põe poucas, aos poucos. Mas só de você abrir isso daí, a sua mente já começa a sintonizar com isso e as coisas vão vir, você começa a ficar mais auto-observador. Sim. É engraçado, né? Parece muito simples. Não é, porque eu vivo isso. E para eu sentar e escrever, não é fácil. Mas ouvindo, já são indícios e já é um incentivo para que eu mesmo, Rafa, dentro da RPR, sento e vou listar isso. E vou fazer. E faça aí também. Pontos positivos, negativos, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. Essa análise diante do que você escrever, ela é muito importante. Eu não gosto de usar a palavra negativo, tá? Eu uso pontos positivos e pontos a serem melhorados. Porque ele só está no negativo, mas daqui a pouco ele fica positivo. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora você chama ele de negativo, ele fica lá, ele é rotulado. Ele é negativo. Pô, tá ferrado, coitado. Você não tem esperança com ele, que ele pode melhorar? Parece simples, mas ele fala de um jeito. É isso. Bom, a gente tinha mais algumas perguntas aqui, mas a gente já acho que passou aí do tempo também. Deixa um último recado aí, eu me antecedo e agradeço, né? A gente está aqui. A gente só está aqui nesse tempo porque realmente em algum momento o Emerson olhou para dentro dele mesmo e se deu esse tempo, porque se fosse antes faca na caveira, imagina que eu vou ficar ali 1h30, 2 horas conversando e eu tenho coisa para resolver. Eu não conhecia esse Emerson, mas imagino que em algum momento isso aconteceu. Sim. E hoje tá aqui, tá leve, a coisa tá acontecendo, a loja tá andando, a gente tá batendo esse papo. Então, obrigado pelo papo, obrigado pela confiança na gente, obrigado pela amizade.
E tem muita coisa ainda pra gente fazer. Mas é fato, realmente acho que o que me motiva é simplificar os processos. Sim. Eu mesmo dentro da empresa, eu gosto muito de... Eu sou um resolvedor assim, né, de situações. Mas para mim é muito fácil encontrar saída, principalmente das questões operacionais, estruturais aqui da empresa. Mas dentro do âmbito pessoal, eu trilhei um caminho muito longo também. Desde as minhas idas para a Índia várias vezes, que foram legais também. Sim. Mas o trabalho de autoconhecimento, ele é um trabalho árduo, um trabalho longo. E talvez o que eu estou tentando nesse momento é sintetizar atitudes que para mim fizeram muita diferença de uma forma simples. Porque se eu falar para você, faz assim, ó, pega um avião, vai para a Índia, fica lá um mês na Índia, que você vai ver uma outra... Pô, não dá para fazer. Então, isso que eu falei aqui, põe no papel, escreve aqui, são coisas que eu fui fazendo durante o processo, mas que fizeram a diferença. Então, talvez e aí é óbvio que eu ia trazendo para o ambiente empresarial, né? Mas o que eu estou tentando é trazer uma resposta muito rápida para a dor. O que dá para fazer agora? Qual o próximo degrau? Só isso. Sim. Não precisa ser nada elaborado, maravilhoso. Sim. Então, meu conceito sempre é esse, só o primeiro passo, só o próximo, vamos devagar, sentiu, vai de novo, né? Então, acho que é isso. Eu acho que, apesar de não ser, as coisas podem se tornar mais simples. É a coragem de vencer os traumas, os nãos. É a coragem de encarar uma coisa que por algum motivo você não quer encarar. Não é difícil, Rafa. Mas é aquele que você começa, causa e efeito, né? Você começa a ver que funciona, de alguma forma você começa a ficar mais leve, mais alegre, mais esperançoso, mais otimista. Você nem sabe meio de onde veio, você fala, aí você continua, né? Às vezes não é consciente. Sim. Então, agradecer também o convite e obrigado aí pela parceria, né? Eu falo sempre pro Rafa, não sei se nós vamos renovar, hein? Mas vamos aproveitar enquanto a gente tá junto. Então, obrigado pelos momentos, né, que a gente tá podendo ter juntos, e trocar ideias e conversar. E me ajuda muito também a despertar esse lado meu, que é natural, mas também que às vezes nem tá muito motivado, estimulado. Então, vocês com o olhar mais profissional também me ajudam a ganhar autoconfiança nesse lugar que é novo para mim também. Então, é isso. Obrigado. Bom, é isso. Eu finalizo com uma frase que vale muito pro Emerson, mas falo isso para mim, falo isso para vocês em relação à humildade. Eu não vi o dilúvio, mas eu pisei na lama. Então, da experiência da quantidade de tempo que o Emerson já tá aqui, são mais de 30 anos, começou com 14 anos. Não tem demérito nenhum você vir e pedir uma ajuda. Não tem... não é nenhum... Não vai te causar nenhum prejuízo. Muito pelo contrário, é só ganho. Né? De ser humilde, de falar assim, Emerson, eu tô com dificuldade nisso. E, coitado, né? Quantas vezes eu já falei, eu não tô acertando nisso, o que eu faço aqui, o que eu faço ali. E aí, que a solução de alguma forma vem, talvez não de forma imediata, mas me bota para pensar. E algumas ainda não solucionadas, outras sim, mas todas em pensamentos para buscar a solução. Então, assim, já viveu muita coisa. Então, que sejamos humildes para ouvir o que tem para falar. E aí um contraponto, que eu também vivo, né, por ser um pouco mais jovem, que os dinossauros foram os primeiros a serem extintos. É verdade. Então essa velha guarda, os dinossauros do mercado que te olha e te fala, esse moleque, só que... Então é um dinossauro muito renovado, veio de uma forma muito diferente, porque olha o mundo de uma forma muito atenta. Tava falando de metaverso aqui.
O Emerson é super atento e tal. Então é um dinossauro que não foi extinto. Tá aqui, tá se renovando. Sim. Isso me incentiva também a nunca parar, porque tem uma galera velha guarda, uns dinossaurão que estão caindo. Por falta de humildade, por falta de querer continuar, por falta de querer aprender. E tá aqui um exemplo. Mais de 30 anos de história e não para de estudar, e é humilde, e tá sempre evoluindo, tá sempre querendo mais, se propondo a coisas diferentes. Pô, vamos abrir câmera e gravar ele falando sobre empreendedorismo, sobre vida. Sim. E tá disposto a fazer, e tá empolgado, e a gente também se empolga junto e a coisa vai. Sim. Né? É isso, né? É isso. Tem muitas coisas legais, assim, né? Que eu sempre fui da minha natureza, né? Mas eu sempre fui a pessoa do porquê. Eu tenho uma curiosidade inata. Então eu gosto de assuntos lá do history, coisas da civilização do passado, e eu gosto de extraterrestre também, entendeu? Extraterrestre? Não, esses assuntos assim que são que ficam navegando, não existe, não existe, é verdade ou Sim. não é, como foi lá no passado, como os caras fizeram as pirâmides, como era a tecnologia da época, o que vai ser o metaverso, o que vai ser o futuro, como que vai ser o mercado, como vai ser o atendimento. Eu fico sempre curioso em tentar entender. E a mesma curiosidade eu tenho em relação à natureza humana, a reação, o comportamento. Então eu gosto muito de entender o comportamento das pessoas, o comportamento do cliente. Por isso que eu falo às vezes aqui da obrigação que a gente tem com o fornecedor de prestar conta, de se pedir uma parceria, fazer o melhor que você pode, porque é uma coisa da natureza humana, entendeu? E a gente às vezes esquece disso, a gente deixa meio essa gentileza, essa cordialidade, parece uma obrigação. Sim. Mas não é. Sim. Né? É uma parceria. Então faz a sua parte. Sim. Mas é isso, são várias situações aí. E, tinha tantas coisas, né, pra gente falar. Tem. O Emerson é um viciadinho em FIFA. 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 Como pode? E a gente vai ainda fazer um X1 ali pra ver. Fazer um X1, isso. Pra ver quem que é quem nesse jogo. E mais uma curiosidade. Isso aqui é tudo cenográfico. Ó, o Matheus tá virando na tumba ali. Não tem nada pô, tá funcionando. tão disfarçado isso aqui, pô. Tá disfarçado. Mas é legal. Faça. Independente de como. Tem microfone aqui, ó. O fio. Tá pra lá. Mas não tem nada ligado. Tem um lapela aqui em cima. Então, assim, faz. No próximo, possivelmente vai estar ligado. Hoje não deu. O que a gente fez? Adaptou. Mas a gente fez acontecer. Então, faz acontecer. Independente de qualquer... O Matheus tá rachando lá. É que ele fez com tanto carinho aí E aí eu contei. o sigilo aqui. Emerson. Valeu. Obrigadíssimo. E que venham os próximos. E aguardem aí esse novo projeto. Bora.